esse mês eu tava meio ruim. Foi um mês ruim pra mim, mês passado, no caso. Novembro ainda está acontecendo, então vamos manifestar. Outubro foi um mês ruim pra mim. Eu fui assistir uma novela bem... Vamos esquecer dos problemas. Não uso coisas, eu uso arte. Geralmente livro ou novela. Eu fui assistir uma novela. Eu tava assistindo a novela de que era um casamento arranjado com dois amigos de adolescência. Não interessa agora porque eu não quero falar sobre a novela, mas um decorrer da novela chegou um capítulo de que a mulher estava completamente feliz e não sei o que, não sei o que. Não, é o oposto. Chegou um capítulo da novela de que o cara estava completamente feliz com o fato do casamento arranjado, porque a decisão dele fazer esse casamento arranjado tirou um problema gigante da vida dele. Enquanto a mulher estava se apaixonando por outro cara. E o casamento arranjado estava meio que... A existência desse casamento arranjado estava destruindo a vida dela, porque ela estava se apaixonando por outro cara que ela só conheceu depois do casamento arranjado. Porque o cara que ela estava realmente apaixonada era parente do cara que ela estava planejando casar falsamente. Então, tem uma cena, eu não lembro qual capítulo, porque eu engoli todos os 12 episódios dessa novela em, sei lá, uma semana. Mas tem uma cena de que eles estão morando juntos, por um motivo lá. Eles são muito amigos, eles não são namorados, eles realmente não acabam casando nem nada, eles são muito amigos. E é um casamento de contrato que eles fazem entre si, em segredo, que é falso pra todo mundo, menos pra eles. E ela tá sentada assim, tipo, refletindo sobre a vida, meu Deus, o que eu faço? Atolada de problemas. E ele senta do lado dela e ele está radiando, porque é no fim do dia. Ele está radiando porque o dia foi muito bom e é basicamente a cena como bota, que eles estão sentados um do lado do outro, é muito... Ai, cinema. Porque mostra de que depois que a gente assistiu o ponto de vista do dia dos dois, realmente o dia dela foi uma bosta, porque ela passou o dia com o cara que ela tá se apaixonando. E o cara que ela tá se apaixonando não sabe que é um casamento falso. Então ela passou o dia com o cara que ela tá se apaixonando e ela senta tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu tô apaixonada pelo cara A, mas eu estou num casamento falso com o cara B. E ela está derrotada, super triste, super, o que é que eu faço da minha vida? E o noivo falso dela senta do lado dela, radiando. E juntando com outra coisa de que eu vi esse mês, acho que é muito complexo pra explicar. Isso foi dois amigos conversando sobre o fato de que eles tiveram um problema. Foi um programa sobre dois amigos da vida real, não foi novela agora. Conversando de que eles tiveram uma crise na amizade porque o cara, ele vivia livremente, tipo, vivendo um dia de cada vez. E o cara dois, ele era meio que sonhador e tal. E eles tinham amizade há muito tempo. E o cara dois tava meio que numa tristeza com o fato de que os momentos do passado deles dois eram muito emocionantes e tal. E hoje em dia não eram mais. Então, pro cara dois, meio que a amizade tinha morrido e nunca mais ia ser repetido e tal. E o cara estava vivendo na paz, porque ele não sabia disso. E pra ele tava tudo ok a amizade. E um cara 3 juntou os dois e fez, vocês precisam conversar. E você, pessoa que está triste com o rumo da amizade agora no presente, precisa conversar com ele, falar com ele. E tudo deu certo e tudo voltou ao normal. Aí eu fiquei pensando, primeiro eu soube desse episódio, depois eu fui assistir a novela e aconteceu isso. E eu juntei as duas coisas e eu fiquei pensando de que a gente não lê mentes. Eu sou uma pessoa completa, eu sou uma pessoa que tem uma história de vida. E se alguém se interessa por mim, vai se relacionar comigo, sei lá, amizade, namoro, relacionamento de colega de trabalho ou familiar, nós duas somos pessoas completamente que tem uma história de vida. Existem coisas que eu gosto, desgosto, coisas que me deixam triste, coisas que me deixam muito feliz, que são muito específicos. Porque eu sou uma pessoa, uma indivídua. E a outra pessoa também
ela tem coisas muito específicas com ela que ela vem cultivando desde que ela nasceu. E quando existe um relacionamento, você precisa fazer uma ponte. Como assim? Eu preciso me abrir no sentido desses dois amigos que um estava super triste achando que a amizade deles tinha acabado e o outro estava normal porque ele não sabia. Um relacionamento, independente de qual forma seja, precisa de as duas pessoas o tempo todo falando. Pô, ontem a gente saiu e você fez isso, eu não gostei. Pô, ontem foi muito bom por causa disso, isso, isso e isso. Você fez tal coisa que eu... Nossa, você planejou, alguém lhe contou que eu gosto. Ter essas conversas mais vulneráveis, mais abertas sobre os seus sentimentos é que faz um relacionamento ficar forte. Porque a gente tem uma coisa do ser humano. Isso é dos meus, sei lá quantos anos de nerd de psicologia. Eu gosto muito de estudar psicologia. A gente, quando não conhece uma pessoa, a gente pega pequenos fatozinhos assim, e o que a gente não tem, o que tá faltando, a nossa cabeça cria. Então você meio que acaba idealizando a pessoa. Não importa quantos anos você conhece a pessoa, você vai idealizando. Isso é uma coisa que acontece muito comigo. As pessoas geralmente idealizam muito comigo e eu sou uma vítima disso. As pessoas em geral acham que conseguem me ler e acabam não se interessando. Eles acabam meio que tipo, eu já sei. Letícia é uma pessoa muito aberta, então eu sei tudo sobre Letícia. E não é verdade. Eu não tô falando por mim, mas eu estou falando de que não é verdade porque eu poderia ser o oposto. Eu olhar pra outra pessoa e a gente acaba meio que quando a gente se interessa por uma pessoa, a internet chama de óculos rosas, em inglês. É tipo, um óculos rosa é colocado e você acaba vendo uma pessoa quando você se interessa por um olhar ilusório. E você começa a ir montando a pessoa por coisinhas bonitinhas ou fofinhas. E você acaba idealizando a pessoa e não é a pessoa. Então, é muito fácil você acreditar que você conhece alguém, mas não ser verdade. Se você não tiver muitas conversas e não sei o quê. Realmente, as pessoas que eu mais conheci na minha vida eram pessoas que eram muito abertas comigo. Está sempre falando, ser uma pessoa que não se importa muito de falar sobre suas emoções. E o oposto também. As pessoas que mais me conheceram de do nada falar uma frase tipo, você não gosta disso, né? Não vou nem perguntar se você quer porque você não gosta. E olhar tipo, como você sabe que eu não gosto? Essas pessoas sempre eram pessoas que me ouviam muito. Sempre sentavam muito pra ouvir o que eu falava. Então, esses dois programas que eu assisti eram um vídeo no YouTube dos amigos e a novela. A mulher tava destruída e o cara tava muito feliz com o casamento falso. Eu fiquei pensando nisso, de que se a gente não para pra pensar e tem esse conhecimento de que cada pessoa é um indivíduo completo e você precisa respeitar que ele é uma pessoa que existe a parte de você, tipo, é um indivíduo completo e você não pode simplesmente ficar concluindo coisas ou juntando pedacinhos e criando quem é fulano na sua cabeça, porque isso é mal pra tudo. No fim, aí, tipo, até a novela falou sobre isso, de que no capítulo 9 ou 10 de 12, que a mulher finalmente falou, então, eu não estou mais confortável com esse casamento. No começo eu tava, mas depois que a gente finalizou o contrato, eu comecei a me apaixonar por uma pessoa e eu quero namorar com ele. Eu acho que até é uma coisa natural do humano, de que quando a gente chega num negócio, você faz, eu já sei o suficiente. Eu conheço fulano completamente na palma da minha mão. Só que vai passando 5 anos e fulano vai evoluindo e você vai deixando de conhecer, porque você conhecia fulano em 2020, hoje ele já é outra pessoa.
Então você precisa sempre estar construindo essa ponte e fazendo manutenção dessa ponte. Mesmo que você fez no começo da relação, no começo da amizade, e você conheceu fulano até agora, fulano vai continuar crescendo depois que você decidiu, ok, eu conheço fulano completamente. E isso aí também pode dar problema, que você faz tipo, eu conheço fulano completamente, e você faz tipo, terminei da minha fase de conhecer fulano. E fulano vai evoluindo. E fulano vai se transformando em uma nova pessoa, porque, sei lá, todo mundo evolui. Todo mundo vai desenvolvendo novas coisas, novos conhecimentos. E se você não continua com esse pensamento, continua com essa determinação de estar sempre aberto para ficar perguntando sobre fulano, ou você está aberto a entender que você pode fazer mancadas com fulano, porque você não conhece fulano, você conhece o que fulano lhe contou, lhe deixou saber sobre ele. Isso é outro ponto. Muitas vezes a gente faz tipo, fulano tá fazendo drama. Às vezes não. Às vezes ele tá realmente magoado e você faz tipo, eu conheço fulano, isso aí é drama. Ele não se incomoda com isso. Mas sei lá, desde o ano passado ele começou a se incomodar. E aí você faz, eu conheço fulano há 18 anos. Sim, mas do ano passado pra cá, fulano evoluiu e agora ele se incomoda com isso. Vai toda uma bola de neve que você começa a tipo, eu conheço fulano. Isso é exagero, não é por causa disso que ele tá chateado. E às vezes é. Aí você, sei lá, começa a desgastar o relacionamento porque faltou ir lá na manutenção da pontezinha, de fazer tipo, fulano, tu ficou meio chateado. Não precisa ser uma coisa que eu acho que a gente faz muito tipo, deixando drama, ou porque você tá deixando muito sério. Mas eu não acho que é uma coisa muito séria. Se você tá fazer tipo, fulano, você gostou que eu comprei tal presente pra você? Tipo, não é uma coisa muito séria. Acho que a gente tem mais o medo do que quando acontece. Se a pessoa não é uma pessoa explosiva, aí também já é outro tópico. Mas se a pessoa não é explosiva e ela responder tipo, realmente, eu não sou muito afim desse tipo de coisa. Sei lá, você dá um skate pra fulano, que fulano 10 anos atrás andava de skate. Às vezes você tá preso na sua idealização de fulano, não quem ele é hoje. Mas isso foi duas coisas que ficou na minha cabeça esses últimos dias. Muito isso, esse pensamento de que a gente subestima o quanto cada pessoa tem uma história de vida. A gente está vendo aquela pessoa do nosso ponto de vista. Quem sabe quem é, como é a si mesmo, o que a gente gosta, o que a gente desgosta, é só a gente. O que é que tem você perguntar? Se incomodou ele. Não vai acontecer nada. É impossível você conhecer alguém completamente. A gente precisa estar aberto a ouvir e não ter essa... É meio que uma arrogância. Você falar, tipo, eu conheço fulano, eu sei completamente o que ele está pensando. Não sabe. Não sabe. Ninguém sabe. Só fulano. Não tem. Porque a mãe dele... Não, só fulano. Porque... Não, só fulano. Pergunta a fulano. E o oposto também. Tipo, você, abra. Eu estou incomodada e fulano não sabe. Fale, fulano, estou incomodado. É tão descomplicado. Eu fiquei pensando nisso. Tipo, tanto na novela quanto no programa, foi uma coisa que não tinha necessidade. Isso teria sido tão mais rápido e ninguém ia sofrer se a gente sentasse. Mas a gente é humano e humano não gosta de ir pelo caminho mais fácil. A gente gosta de ir pelo caminho mais difícil, que é mais emocionante